Oi, tudo bem? Meu nome é Nicole e eu resolvi fazer esse vídeo porque o Espírito Santo me incomodou muito para começar a pregar o Evangelho nas redes sociais. O barulho de fundo é do meu ventilador e do lado da rede balançando, mas eu espero que vocês consigam me ouvir. Eu não tô fazendo esse vídeo com a intenção de ser vista, mas eu quero eu desejo que esse vídeo alcance pessoas certas, ainda que seja uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, tenha uma curtida, não interessa, sabe? Números não importam. O que importa é que o seu coração seja aberto para a palavra de Deus e a sua vida possa ser transformada através dessa palavra. O que eu vim falar hoje foi sobre o amor de Deus. Quem pode nos separar desse amor e o que é o amor de Deus? E você se pergunta, por que os cristãos falam tanto do amor de Deus? Porque que eles sempre ficam falando pra mim, Deus te ama, você é amado, você é escolhido, você é desejado. Porque nosso Deus, o Senhor, Ele nos criou, né? E aí eu começo esse vídeo falando do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu li esses salmos porque esse barulho de rede está me irritando. Então, temos um Deus, um Senhor, que nos conhece antes mesmo de nós sermos formados no ventre das nossas mães. Os nossos ossos não estavam escondidos dele. Ele nos viu e nos teceu no ventre da nossa mãe. Então, o Senhor nos criou. Fomos formados por Ele. E no Salmo 139 fala que como são preciosos os teus pensamentos por mim, sabe? Eu quero que você entenda que o que nos separou do amor de Deus lá no Jardim do Éden foi o pecado. Do pecado veio a morte, né? E esse rompimento entre o homem e Deus, de um relacionamento. Mas, assim como o pecado entrou por um homem, a salvação da humanidade também veio através de um homem. Isso se revela o amor de Deus por nós, que é Jesus. Assim como o pecado entrou por um homem, a graça também entrou por um homem que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Através da sua morte e da sua ressurreição, nós fomos aqueles que creem em Jesus, foram perdoados dos seus pecados e agora têm acesso livremente a Deus por conta do sacrifício de Cristo. Então, Cristo é a aliança eterna de Deus com os homens, para que os homens voltassem a se relacionar com Deus, o seu Criador, o seu Senhor. Porque esse é o desejo dele. Nós vimos aqui que ele nos teceu, ele nos criou.
E por que o nosso Senhor nos criaria, nos daria a vida para nos relacionar com Ele, para conhecer a Ele? O desejo do Senhor sempre foi esse, que o homem se relacionasse com Ele. Mas o homem rompeu isso por decisão própria no Jardim do Éden. Mas Deus comprou a nossa liberdade quando ainda éramos seus inimigos, através do seu próprio Filho. E aí eu vou ler João 3,16, tá? Para que a gente venha a entender. E vários outros versículos. Esse versículo é bem famoso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Próximo versículo. Efésios capítulo 1. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Olha isso. Mesmo antes de criar o mundo, lembra do Salmo 139, né? Pois é. Não é nem de criar a gente, não. De criar o mundo. Enfim. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Próximo versículo. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Bom, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, pela fé, são nascidos, gerados do Espírito Santo e se tornam filhos de Deus. Então, nisso consiste o amor de Deus para com a gente, né? Simplesmente nos tornar filhos dele através do único filho dele, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, eu quero que você saiba que o desejo do nosso Deus não é te condenar em Cristo Jesus, mas é de te salvar. E deseja se relacionar conosco. Sabe? Imagina, se você acha que sua mãe, seu pai te amam porque te criaram, imagina aquele que te teceu no ventre e tem pensamentos preciosos para você. Mas é necessário que você creia de todo o seu coração que o Senhor enviou seu único Filho para nos salvar, que Ele te ama. Mas Ele não quer que você vá pelo caminho que você está caminhando. Ele quer que você caminhe em Jesus, porque Ele é o caminho. Ele se tornou o caminho para te levar ao caminho que é Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, para que você tenha a vida eterna e não a morte eterna. Porque vida eterna não é só sobre chegar aos céus e viver em paz. Não. Vida eterna é viver eternamente na presença dele, porque é a presença dele que dá vida. Sem Deus, sem a presença de Deus, não há vida. Sabe? Porque ele preenche todas as coisas são dele, foram feitas por meio dele. Sabe? Então, ele preenche todas as coisas, ele dá sentido, dá propósito, dá razão para a existência para todas as coisas. E eu quero que você medite nessa palavra. Então, não traga autocondenação para você, sabe? Porque Deus traz a salvação. Então, creia, somente creia e viva pela fé. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia fazer,
Jesus Cristo fez, que é te livrar da condenação eterna, condenação do pecado. Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vai para o versículo 14 de Romanos 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez, mas atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, que também intercede a nosso favor. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não estou seguro de que nem vida, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E podemos concluir que Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra é muito suficiente. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para salvar o mundo e não para condenar. Onde todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E só podemos ser chamados filhos de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus Cristo, por meio da fé. E aí somos selados com o seu Espírito Santo. E a partir disso, nós conseguimos, através do Espírito Santo, viver, amar a Deus, obedecer aos seus mandamentos, não por força própria, não pela carne, porque a carne se inclina para as coisas da carne, mas através do Espírito, que testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é um amor eterno, que é um amor que nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele é manifestado em Cristo Jesus. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração. E é isso. Deus te ama. Jesus te ama. Ele te criou. Ele sabe os pensamentos para a sua vida. E Deus te chama para perto. E em nome de Jesus, que você possa crer nessa palavra e guardar no seu coração. Fica com Deus.